pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Estou aqui para variar no meu carrício, pensando aqui nas palavras do Senhor, meditando na palavra. E rapidinho eu vou passar aqui para compartilhar mais uma pérola. Essa pérola, a gente está em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 12, ok? Lá diz assim, que por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta o guardavam no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Hoje eu dei uma leiturazinha porque esse texto é menor. Então, gente, o que Deus falou comigo, né? Eu fico emocionada cada vez que eu leio a palavra e eu tenho... Faz aquele clique, faz assim, um despertar na minha vida, né? E aí, gente, eu pude ver nesses versículos, né, de Atos dos Apóstolos, do 1 ao 12, fala ali o que aconteceu. Pedro, Herodes mandou prender Pedro, né? Estava ali judiando, maltratando dos apóstolos, os servos do Senhor, maltratando, achando bom judiar deles. E aí jogou Pedro na prisão. E Pedro lá dentro daquele cárcere, né? Enquanto ele estava dentro do cárcere, dentro daquela prisão de sofrimento, a igreja estava incessantemente orando por ele. E é o que aconteceu? O anjo foi até aquela prisão e libertou Pedro. Uma coisa sobrenatural. As correntes caíram, os portões se abriram. E o inimigo, né, os sentinelas, os guardas, nada, cegou o entendimento de todo mundo, que ninguém viu ele saindo daquela prisão. Foi um mover sobrenatural de Deus. E eu vi aí, gente, o poder da igreja, a igreja em ação. Quão maravilhoso é ser coberto por uma igreja, por um corpo de Cristo aqui na terra. Ele estava ali naquela prisão, naquela dificuldade, naquele sofrimento, e a igreja clamando, e Deus operou um grande milagre. Eu até me emociono, porque quantas lutas, né? A gente tem passou, e eu me senti tantas vezes cuidada e protegida pela igreja. Assim como Pedro foi liberto, né? Como Pedro viveu o sobrenatural de Deus através da intercessão da igreja. Eu tenho vivido, gente. A minha casa tem vivido. Nós temos vivido o sobrenatural de Deus. São muitos milagres todos os dias. Todo mundo sabe da batalha que meu esposo tá, né? Nossa casa tá com a enfermidade do meu esposo. Aos olhos humanos não é natural. Ele está aqui conosco. Aos olhos humanos, né, é inexplicável, assim como foi inexplicável a libertação de Pedro daquela prisão. As correntes caíram, o anjo levou ele para fora,
E ele viveu o sobrenatural. E nós temos vivido, eu e minha casa, a gente tem vivido o sobrenatural do Senhor. Através da intercessão da igreja. Através da intercessão dos irmãos, do amor de Cristo. Demonstrado através da vida de cada um. E eu estou passando aqui para lhe animar. Né? Assim como eu tenho vivido o sobrenatural de Deus, de poder estar junto e ligado a um corpo de Cristo, né? De ter intercessão, de ter oração a nosso favor, e nós também oramos pelos outros, para você não ficar sozinho. Gente, faz toda a diferença quando você está unido e ligado, quando você tem uma família de Deus ao seu lado. Tem um versículo que diz que é melhor que sejam dois mais, 2, 3, 10, né? O mínimo é 2. É bom que sejam 2, porque se um cair, o outro levanta o seu irmão. E diz também assim, ai daquele que estiver sozinho. Então, se você não congrega, busque uma igreja para se congregar, para buscar a face do Senhor, para estar junto com a família de Deus, buscando a face do Senhor, para você receber a cobertura e para você também abençoar as outras vidas, amém? É uma bênção dupla, você recebe e você dá. É muita bênção, gente, a gente está unido e ligado. Então, assim, não deixe de congregar. E se você já tem, né, uma família, se dê mais e se deixe receber mais. Né? Compartilhe as suas lutas, peça oração, porque a oração da igreja tem muito poder. Nesse Atos 12, de 1 a 12, Deus confirmou aquilo que eu tenho vivido, né? E que é verdade. Quando a igreja se junta para orar, não tem inferno certo, não tem trevas, nada pode contra a igreja de Jesus. A palavra de Deus diz que o inimigo está debaixo da planta dos nossos pés, debaixo da planta dos pés da igreja. Amém? Então, em nome de Jesus, Senhor, nos capacita a ser essa igreja efetiva, nos capacita a estar numa igreja efetiva, fazendo aquilo que está no teu coração, que é amando uns aos outros, que é servindo uns aos outros, e intercedendo uns pelos outros, porque aí o céu se abre e coisa nova acontece. Amém? Que Deus abençoe vocês e dê um dia de vitória.